Começar agora a segunda aula, Interação Radiação com a Matéria. Na primeira aula, a gente falou sobre o que é radiação e o que é matéria. Melhor. Espero que vocês ainda se lembrem disso. E agora o que a gente vai fazer é fazer a radiação interagir com a matéria. Uma frase que eu aprendi interessante no último coffee break agora, que o Gustavo me falou, uma coisa bem legal, que a luz ela se propaga como onda e interage com a matéria como partículas. Essa é uma frase bem legal para a gente entender esse comportamento dual da luz entre partículas e ondas. Então toda a parte de propagação a gente tratou a luz como uma onda, e na parte de interação a gente acaba tratando como partículas, que são fótons que interagem, são absorvidos ou espalhados pela matéria. Então o trabalho que a gente tem da tarde agora é isso: trabalhar com as interações dos fótons com a matéria. Eu vou começar com uma comparação com as escalas de energia da sua radiação com fenômenos de excitações elementares na matéria. Então, quando você está aqui na faixa de pequenas energias, 10 a menos 4 eletronvolts, que é a energia de micro-ondas, você tem acesso a esses graus de liberdade de rotação de moléculas. Você pode transferir energia, as moléculas rodam, assim que o micro-ondas funciona. Se você aumenta um pouquinho a sua energia, você tem acesso a outras excitações, nesse caso vibrações. Todo mundo que já viu algum espectro de infravermelho, é isso que você tira do espectro de infravermelho, são as características vibracionais das moléculas que ajudam você a identificar a molécula. E se você subir um pouco mais energia na região do ultravioleta, aqui já tem centenas de eletronvolts, você tem acesso aos elétrons de valência, são esses elétrons mais externos do átomo. Também você consegue identificar os átomos. À medida que você vai subindo com energia na região já de raio-x, você começa a ter acesso a excitações dos elétrons mais profundos, são mais energéticos, mais próximos do núcleo. A gente chama de elétrons de caroço, um nome meio ruim, a tradução meio ruim do inglês, mas eu não sei outra melhor para o português. E se você sobe mais a energia, você chega a energias próximas aos processos nucleares. Você tem a radiação síncrotron, está nessa faixa de energia aqui. Desde os raios-x de alta energia até o infravermelho próximo. Então todas essas excitações Sim. O que você viu lá na câmara de radiofrequência é o equipamento que repõe a energia dos elétrons depois que ele perde energia produzindo radiação. Então ela está interagindo no elétron em si. Mas em alguns síncrotrons você consegue produzir radiação nessa faixa. Na verdade não aqui, mas a gente chama de terahertz. Então é possível usar radiações entre o infravermelhos e o micro-ondas ali. Você pode fazer espectroscopia nessa faixa. Outras interações com os sistemas atômicos. Não exatamente, você não está fazendo uma excitação eletrônica, mas está fazendo outras excitações, você acopla com outros módulos no seu material. Bom, e aqui o grande lance interessante do raio-x é que mesmo quando você está em umas energias bem altas, você ainda consegue sondar todos esses fenômenos. É mais difícil, a seção de choque é muito menor, a probabilidade de você fazer isso é muito menor, mas você consegue excitar todas essas coisas mesmo se você está com energia alta. Então é isso que a gente tem acesso para estudar. Então eu vou falar agora um pouco dos principais processos de interação da radiação com matéria na faixa de raio-x, que é a nossa região de maior interesse.
raio-x ultravioleta. O primeiro fenômeno, meu primeiro processo é a absorção fotoelétrica. Eu falei já um pouquinho para vocês isso. É um processo onde você absorve um fóton, esse fóton desaparece e você excita um elétron dando energia cinética para ele e arrancando ele do material. Esse é um processo onde você transfere energia. Então, a energia que estava na raio-x é transferida para o átomo que você cria essa excitação. Então esse estado do átomo aqui com um buraco em algum lugar é um estado excitado do átomo. Um outro processo é o processo de espalhamento elástico. A gente chama elástico, quer dizer que a energia incidente é igual à energia que sai. Então ele conserva energia. Espalhamento elástico, o que você faz? Você troca a direção do fóton. O fóton estava vindo com uma direção e você emite um fóton em outra direção. Vocês lembram? A direção está relacionada ao momento do fóton. Então o experimento de espalhamento, o que você faz é transferir momento. Espalhamento é uma transferência de momento. E um outro processo é o espalhamento inelástico, que é uma mistura dos dois. É onde você tem um espalhamento, que você troca a direção e você tem uma energia diferente do fóton espalhado. Ele tem uma energia diferente do fóton incidente. Então esses são os três processos básicos. Espalhamento? Não. O fóton vem, você tem um processo virtual de absorção, você excita e desexcita e você emite um novo elétron, um novo fóton. O Compton é um espalhamento inelástico. Tem vários tipos de espalhamento inelástico. O Compton é no limite onde a energia do fóton é muito maior que a energia desses elétrons, então o processo se passa como se fosse um elétron livre. Aí você tem o que é o efeito Compton. Aí o momento é totalmente transferido, que você chega a arrancar mas por uma transferência de momento. Então esse é o limite Compton do espalhamento inelástico. Você arranca ele. Ele tem que absorver esse momento, então ele sai com um certo momento. Mas isso acontece só para raio-x de muito alta energia, na faixa de megaelectronvolts. Vocês vão ver no final. CHAS é o processo de absorção de raio-x. Vocês vão aprender na aula de espectroscopia, chama X-ray Absorption Spectroscopy, que é basicamente este fenômeno aqui. Você passa a absorver. Finalzinho da aula, espero que você consiga entender um pouquinho menor disso. Mais perguntas? Então, vamos lá. Esse aqui é um experimento básico que a gente pode fazer aqui no laboratório. A gente tem uma fonte de luz síncrotron. A radiação é produzida num ondulador, vocês já ouviram falar disso. Essa luz vem, eu ponho uma amostra de 10 micron de espessura de ferro. Então aqui é só para dar um exemplo, se eu usar uma radiação de 5 kV e eu tiver um fluxo de 10 mil fótons por segundo, isso é um fluxo muito baixo. É só para ter uns números para a gente pensar. E se eu colocar um detetor aqui atrás, para essa espessura de ferro eu deteto em torno de 5 mil fótons por segundo. Então tem parte dos fótons aqui desapareceram. O que eu posso fazer é colocar um detetor aqui, num certo ângulo, e varrer em ângulo para detectar todos os fótons que possam ter mudado de direção. Se eu somo todos esses fótons, eu chego a algo em torno de 50 fótons por segundo. Então, do total de fótons que desapareceram aqui, após a amostra, mais ou menos 49,5% foram absorvidos e menos de 1% foram espalhados. O objetivo dessa aula, o que eu quero chegar no final, é mostrar uma grandeza que a gente pode comparar esses dois fenômenos e quantificar como que a absorção e espalhamento mudam quando a gente muda a energia do fóton e o tipo de material. Esse é o objetivo de hoje, esse vai ser o último slide. Então a gente vai fazer um longo processo até chegar lá. E eu vou usar uma abordagem, ao invés de pegar a seção de choque, o cálculo teórico e mostrar para vocês como depende, eu vou
fazer um jeito como se a gente tivesse um experimento na linha de luz. Então, eu vou mostrar como você sai das medidas para chegar nessa grandeza no final. Então vai ser um processo um pouquinho demorado, mas eu acho que é bem ilustrativo. Então eu vou começar com o primeiro experimento, que é um experimento de absorção. Para uma amostra, aqui eu tenho uma amostra de xenônio, é um gás nobre. Para a minha célula, onde eu coloco o meu gás aqui, tem aproximadamente 1 centímetro. E eu vou fazer medir o número de fótons que são transmitidos. Então eu faço a medida. Sem a amostra, eu tenho o que eu chamo de zero. E eu faço a medida com a amostra e eu calculo o que eu chamo de transmissão. Para essa amostra, eu tenho uma transmissão de aproximadamente 80% em 4 kV. E aí eu vou lá e coloco o meu pontinho no meu gráfico. O que eu tenho que fazer agora é mudar a minha energia, eu mudo a configuração da minha linha de luz, mudo o monocromador e vou mudar. Para cada energia eu vou fazer uma nova medida de absorção. Meço a intensidade antes, depois ponho o ponto. Antes, depois calculo a transmissão, ponho o ponto. Então é isso que a gente tem. A transmissão, ela aumenta com a energia e tem alguns saltos, umas quedas abruptas. Então essa aqui é a nossa primeira observação. A transmissão aumenta com a energia e apresenta essas quedas abruptas. O que a gente pode investigar agora, o próximo passo, seria tentar entender como a transmissão varia com a espessura da amostra. Isso é uma coisa meio intuitiva, eu acho, para a maioria de vocês deve ser. Quanto mais espessa a amostra, menos deve transmitir. Então, gente, vamos tentar quantificar isso. A ideia toda de hoje é quantificar. Então, se você fizer aquele experimento de novo, para cada uma das espessuras diferentes, faz a transmissão em função da energia, essas são as curvas que vocês têm. É bem parecido com a curva que eu mostrei antes. A curva anterior estava em 1, que está em azul aqui. Não, aqui está em verde. E o que acontece aqui quando a gente vai mudando a espessura da minha amostra, a minha célula de gás é cada vez mais espessa. Quanto mais espesso, mais eu absorvo. Você vê que para fótons aqui de menos de 6, 7 kV, você tem menos de 1% de transmissão. Então esse é o fenômeno que está acontecendo. Então a dependência é forte com a espessura. A pergunta é como quantificar esse fenômeno. Como quantificar a variação da transmissão com a espessura. A gente pode fazer um corte naquele gráfico. O que eu vou mostrar aqui é transmissão em função da espessura. Está aqui. Então esses pontos são os pontos de absorção ali, do preto até o magenta. E você vê que ele tem uma queda que a gente pode fazer um ajuste. Eu posso determinar que tipo de queda é essa. Se você usa um programa qualquer aí que você usa, eu usei o Origin aqui, você pode determinar que a sua transmissão decai exponencialmente com a espessura. E tem um coeficiente, que é o seu coeficiente de ajuste ali. Esse coeficiente, ele tem uma função importante que eu vou mostrar logo em seguida. Então, antes disso, a segunda observação que a gente tem é que a transmissão ela decai exponencialmente com a espessura da amostra. O que a gente quer fazer? A gente quer expressar aquela grandeza, uma grandeza que expresse quanto que um átomo absorve. Eu não quero que ela seja dependente da espessura. Eu quero que ela seja uma coisa intrínseca do material. E um jeito de fazer isso é considerar aquele coeficiente que a gente viu antes. A gente chama de coeficiente de absorção. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela medida que eu fiz antes, transmissão em função da energia, e essa transmissão, que é o IT sobre I0, eu vou escrever dessa forma, e eu vou inverter aquela equação ali. Então aparece um logaritmo no lado de cá, esse cara fica menos μx, e eu divido pela espessura. Então o que eu estou fazendo? Eu tiro o logaritmo desse número aqui que eu medi e divido
pela espessura da amostra. Quando a gente faz isso, todas essas curvas caem na mesma curva aqui. Então eu tenho uma medida que eu tirei o efeito da espessura. Isso é uma coisa mais intrínseca da minha amostra. Isso a gente chama de coeficiente de absorção. Essa é uma das grandezas principais que o pessoal de absorção usa quando vai interpretar os experimentos. Mas a gente pode dar mais um passo. O próximo passo, que é o meu terceiro experimento de absorção, é entender como a pressão do gás influencia o processo de transmissão, a medida de transmissão. Então eu vou fazer aquela mesma história, meço uma transmissão, que agora vocês já sabem, que é proporcional a um certo coeficiente de absorção vezes a espessura. Eu mantenho a espessura constante agora, eu vou aumentar a pressão do gás dentro dessa célula. Então aqui está o resultado. Eu não estou botando em transmissão mais, estou botando já em coeficiente de absorção. Coeficiente de absorção em função da energia cinética. E a gente vê que o coeficiente de absorção varia fortemente com a pressão também. Então, mesmo esse coeficiente de absorção, ele ainda tem uma dependência de alguma característica intrínseca da amostra, que não é intrínseca da amostra. A gente vai fazer o mesmo exercício. Eu vou pegar um valor aqui. Esse valor pode ser em qualquer energia. Eu só estou pegando 4, porque só para ser a mesma em todos os gráficos. Então aqui eu pego essa linha e vou fazer um gráfico aqui do coeficiente de absorção linear em função da pressão do gás. Você vê que é uma reta. Dá para ajustar uma reta muito boa. Isso está falando para a gente que o coeficiente de absorção ele é proporcional à pressão. E tem uma certa constante de proporcionalidade. Então, vem a terceira observação. O coeficiente de absorção aumenta linearmente com a pressão. E a gente vai fazer aquela mesma brincadeira. Eu quero expressar independente da pressão. Eu vou usar essa constante aqui para renormalizar meus dados. Então, como a gente faz isso? Absorção independente da pressão. Eu uso aquilo que eu aprendi, que o coeficiente de absorção é linear com a pressão. Só que eu vou fazer uma brincadeira antes. Vocês lembram disso? Vocês já ouviram falar disso em algum momento da vida? Essa equação de estado dos gases, que relaciona pressão, volume e temperatura do gás. O PV igual a nRT. Eu só estou escrevendo um pouquinho diferente aqui, para ao invés de usar o número de mols, o número de átomos. Mas é a mesma coisa. Então, a pressão, eu posso reescrever essa equação aqui como sendo a pressão, ela é igual a temperatura, vezes essa constante, que multiplica o número de átomos dividido pelo volume. Eu passo esse V para cá. Número de átomos por volume é uma densidade. Então, o que eu tiro aqui é que a pressão é proporcional à densidade. Se a pressão é proporcional à densidade de átomos, isso aqui é átomos por volume. Então, meu coeficiente de absorção ele é proporcional à densidade de átomos que tem na minha amostra. E é isso que estava acontecendo quando a gente aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, a temperatura é constante e volume constante, a densidade sobe. Obviamente, o material tem que absorver mais, porque você está botando mais átomos lá dentro. Esse era o efeito que estava acontecendo antes. Então, a gente, para normalizar isso, eu vou reescrever essa constante, eu vou dar um nome para ela agora, um sigma, esse coeficiente. E eu vou reescrever esse número aqui, que é o coeficiente de absorção, dividido pelo minha densidade de átomos. Deixa eu só voltar num ponto aqui que eu esqueci de mencionar. Todo mundo sabe por que esse aqui tem essa dimensão? Centímetro a menos 1? Eu passei direto nisso e esqueci de explicar. Deixa eu voltar. As constantes, aqui as unidades são importantes aqui. I sobre zero não tem unidades. Aqui, essa exponencial é um x aqui tem unidades de comprimento, então o mi tem que ter unidade de comprimento a menos 1. Vamos voltar agora então para o sigma, que a gente estava lá no sigma já. Aqui. Então eu vou fazer aquela brincadeira de novo, pego essa escala
que é o coeficiente, ou os meus espectros de absorção para os diferentes gases, e divido pela pressão de cada um deles. De novo, todas essas curvas vão cair na mesma curva aqui, coloridinha, e o que você tem é um gráfico desse número aqui, que eu chamo de seção de choque, que é uma área dividido pelo número de átomos em função da energia. Parar um pouquinho para falar das unidades também, porque que é área por átomo. Aqui, esse cara aqui é distância a menos 1. Essa densidade é número de átomos por volume. Então, esse cara aqui, para dar distância menos 1 aqui, ele tem que ser uma distância ao quadrado dividido pelo número de átomos. Então, essa é a interpretação de seção de choque. Uma área por número de átomos. Esse é o número que a gente chegou. A gente tem que interpretar esse número agora. Essa é uma grandeza muito importante na física. A gente usa a seção de choque várias vezes para descrever, para quantificar vários processos de interação. E ela sempre tem esse tipo, é uma área dividida pelos átomos, e ela dá essa ideia de qual que é o quanto de interação que você tem, que é intrínseco ao seu material, e não depende da densidade e não depende da espessura da sua amostra. Então aqui, só para voltar na interpretação do que significa essa seção de choque, aqui é aquele mesmo experimento de absorção, mas imagine que eu tenho uma espessura muito fina da amostra, bem fininha, de um comprimento dx. A quantidade que é absorvida é o di, então o que passa aqui é o I menos di. E se eu quero quantificar o número de quantos fótons foram absorvidos, quantos processos de absorção aconteceram ali, eu posso calcular o di, e ele tem que ser proporcional à intensidade. E quanto maior a intensidade, maior a absorção, mais fótons podem ser absorvidos. Ele é proporcional à densidade de átomos. Quanto mais átomos ali, maior a chance de absorver. E é também proporcional a essa espessura. Então essa é a proporção que eu tenho. E a constante de proporcionalidade do di, se eu passo di sobre i e escrevo dessa forma, essa é a seção de choque. Essa constante de proporcionalidade entre este número e a densidade vezes uma distância. Este número aqui, o número de partículas absorvidas dividido pelo número de partículas incidentes, é o número de interações que aconteceram dividido pelos número de partículas que incidiram, o número de fótons que incidiram. Isso dá uma ideia da probabilidade de interação. Então a seção de choque ela é proporcional à probabilidade de acontecer um evento de absorção. Ela não é a probabilidade direta. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que a seção de choque é uma probabilidade. Ela não é uma probabilidade. Ela é uma área por átomo. A interpretação dela ela é proporcional à probabilidade. E essa é a interpretação que a gente usa bastante. Mas tem que ficar claro que é proporcional. Então, resumindo tudo que a gente fez até agora. A gente sai do experimento de transmissão, mede transmissão em função da energia. A gente expressa em termos de um coeficiente de absorção para tirar o efeito da espessura. Expressa esse termo, o coeficiente de absorção, independente da densidade. A gente chega nessa seção de choque. E agora eu vou fazer uma mudança, que é o que vocês vão ver na maioria dos livros quando vocês olharem seção de choque em qualquer lugar. Está vendo que esses números aqui são muito pequenos? 10 a menos 19, 10 a menos 20, é porque a densidade é muito alta. Eu tenho muitos átomos por volume. Para não ficar usando esses números grandes aqui, ruins, a gente faz uma mudança de unidade. A gente sai de centímetro quadrado para essa unidade que chama barn. E geralmente, para seções de choque de raio-x, a gente usa o megabarn, que é o 10 a 6 vezes ele, 1 milhão de barns. Essa é a unidade usual. Por quê? Você está vendo quando eu faço meu gráfico aqui, fica números pequenos.
É mais fácil de lembrar que é 4 megabarney do que lembrar que é 4 vezes 10 a menos 19 centímetros quadrados por átomo. Então, sempre que vocês virem curvas de absorção, curvas de seção de choque, na faixa de raio-x vai estar nessas unidades. Então agora a gente consegue quantificar esse fenômeno. O que a gente tem que entender agora é como que essa seção de choque, esse número que a gente quantificou, depende da energia. A gente tem que entender esse comportamento aqui ainda. E como que ele muda quando você muda o tipo do átomo. Agora a gente está vendo coisas intrínsecas. A gente não depende mais da quantidade do material. Então eu vou fazer um experimento de comparar a absorção para diferentes gases. Eu vou colocar aqui direto a seção de choque. Então, quando eu faço o experimento, eu fiz aquela medida lá, transmissão e tal. Cheguei na seção de choque. Aí você vê aqui, seção de choque para diferentes átomos, não é muito claro. É difícil ver alguma tendência ali. O que eu vou fazer agora é uma troca de escala. Aqui está... Ah, desculpa, tem um erro aqui. Aqui era para ser MB por átomo. Eu troquei em algumas transparências, algumas ficaram para trás. Então o que eu vou trocar de escalas? Eu vou fazer esses gráficos em escala logarítmica. Então aqui é um log e aqui é um log. Então cada mudança aqui é uma década, um fator de 10 que está mudando. E você vê que você tem uma grande variação desses valores de seção de choque numa grande faixa de energia. Aqui eu estou fazendo desde centenas de eletronvolts até centenas de quiloeletronvolts. Aqui cobre toda a faixa de radiação síncrota que a gente tem acesso. Então, essa é a dependência da seção de choque. E a gente tem que explicar. A gente ainda precisa entender esse decaimento com a energia, a dependência com o tipo de átomo. Você vê que cada átomo tem um valor diferente aqui de seção de choque. E esses saltos em algumas energias específicas. Você vê que chega a algumas energias, a seção de choque de absorção aumenta abruptamente. Para explicar isso, eu vou seguir o mesmo procedimento. Eu não vou atacar a dependência direto. A gente vai brincar com esses números para tentar tirar essas dependências desses números que a princípio pode ter vindo do experimento. Então o primeiro passo é tentar entender como a gente remove esse efeito da influência da absorção para diferentes energias. Deixa eu só pegar uma. Você vê que esse decaimento ele é praticamente igual para todas as amostras que eu coloquei ali. Tem 4 tipos diferentes de gases e o decaimento é mais ou menos o mesmo. Você vê que a curva são quase paralelas ali. Como que a gente pode tirar esse decaimento? Olha aqui, quando eu vario a energia entre 1 keV e 10, a minha seção de choque varia mais ou menos aqui, alguma coisa acima de 10 a menos 2, até alguma coisa aqui nessa faixa. Então, quando eu vario uma ordem aqui, esse aqui cai 3 ordens. A gente pode fazer uma brincadeira, eles estão em escala logarítmica. Então, quando você varia 3 vezes, ele cai por um fator de 3. O sigma cai 3 vezes mais rápido que a energia. Então, aqui, fazendo a brincadeira, o log do sigma é o E a menos 3. E a gente chega que o sigma depende da energia dividido 1 sobre o cubo da energia. Eu vou fazer aquela mesma história de tentar tirar esse efeito. O que a gente vai fazer para tirar esse efeito da seção de choque? Aqui é uma coisa um pouquinho mais arbitrária. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse valor, porque como o sigma é igual a 1 sobre E ao cubo, se eu passar esse cara multiplicando, isso aqui é aproximadamente constante. Então eu vou multiplicar o sigma por E ao cubo, e eu vou dividir por uma certa energia, só para não mudar a minha unidade. Esse número aqui é adimensional, mas ele tem essa dependência. Então se eu fizer essa multiplicação,
é isso aqui que eu tenho. Você vê que agora as seções de choque não dependem mais da energia fortemente, e a gente consegue ver claramente aqui uma dependência com o número atômico. Agora a gente está pronto para entender como que a seção de choque varia com o número atômico. Mesma história que a gente fez antes. Traço uma linha aqui, extraio esses valores de seção de choque normalizada e faço um gráfico. Você vê que aqui ele aumenta fortemente com o número atômico. Então do neônio para o xenônio vem de 10, 18, 36, 54. E a seção de choque aumenta fortemente. Se você fizer um ajuste dessa curva, você obtém que a seção de choque aumenta com a quarta potência do número atômico. Aumenta fortemente. É arbitrário. Nesse caso aqui, para esses números, se você botar zeros diferentes, os seus números são diferentes. É só, isso aqui não é uma grandeza física muito útil, é só um processo didático para a gente entender, para tirar o efeito de decaimento de energia. Essa grandeza que eu estou colocando aqui não é algo mais fundamental do que a seção de choque, como a gente viu antes. Aqui no caso eu peguei 10. Eu poderia ter pegado outros valores. Oi? Qualquer coisa. É só uma normalização. Então, a gente volta naquela história. Seção de choque normalizada é proporcional a um ZA4. A seção de choque é para o ZA4. A gente só não via antes porque ele estava mascarado por causa da queda com a energia. E agora a gente pode tentar fazer o mesmo procedimento. Tirar o efeito do comportamento com o tamanho do átomo. O número atômico está relacionado ao tamanho do átomo. Obviamente, átomos maiores, se eu tenho átomos maiores, a minha absorção tem que ser maior do que átomos pequenos. Se está jogando fótons, eles têm que passar por uma amostra, a probabilidade de ocorrer uma absorção deve ser maior se o átomo é maior. Então o que eu vou fazer? Essa brincadeira de novo. Pego esse parâmetro aqui e divido por 1 sobre ZA4. Quer dizer, se eu passar ele dividindo aqui, isso aqui é praticamente uma constante. E é isso que a gente chega na minha seção de choque totalmente renormalizada. Ela tem 3 números magicamente constantes aqui. Este e este. Não é uma linha reta, mas é quase lá. E a gente pode tentar interpretar agora esses saltos. Independente da energia, da queda de energia, e independente do tamanho do meu átomo. O negócio agora é interpretar o que são esses saltos. Aqui eu estou fazendo o mesmo gráfico de novo. A seção de choque normalizada para diferentes átomos. E aqui o que eu falei. Os diferentes valores que eu vou chamar como se fossem diferentes canais. Qual que é a ideia? É como se eu tivesse... Imagina que eu estou começando aqui de alta energia, eu estou baixando a energia do meu fóton que está chegando na amostra. Para uma determinada energia crítica para o xenônio, aqui é como se eu tivesse fechado esse canal de absorção. Mas para os outros ainda estão abertos. Eu fechei para o xenônio, aí eu baixo mais um pouco, fecho para o criptônio, outro canal fecha aqui para o xenônio, aí o argônio e o canal de absorção do neônio fecha só depois. A interpretação disso, a origem disso, vem de um fenômeno microscópico, que é que a gente começou a aula, o processo de absorção fotoelétrica. Os fótons são absorvidos por excitações dos átomos, e esses átomos, os níveis eletrônicos dos átomos têm energias bem definidas. Então o que está acontecendo é isso. Você está absorvendo, realizando absorção por diferentes níveis atômicos. Lembra daquelas camadas e dos níveis que eu falei antes? Então aqui é só uma comparação. Se você pegar
Isso aqui é tabulado, vem da mecânica quântica. Qual é a energia dos diferentes níveis, 1s, 2s, 2p, o xenônio, o neônio, argônio, criptônio e xenônio. O neônio tem o nível 1s com mais baixa energia. O xenônio tem o nível 1s de maior energia. Então, fazendo aquela brincadeira de novo, se eu começo lá em cima, todo mundo absorve. Eu estou arrancando elétrons de todos os... eu tenho energia suficiente para arrancar todos esses elétrons. Quando eu começo a descer energia, quando eu estou aqui, eu já não consigo mais arrancar esses elétrons aqui. A energia do meu fóton não é suficiente para tirar o elétron da camada 1s do xenônio. Aí você tem essa queda aqui, que é que você fechou esse canal de absorção. Aí você vai descendo energia, você chega no nível 1s do criptônio. Tá aqui. Nível 2p do xenônio. Aí depois, aqui você fecha o canal de absorção. Aqui você fechou o primeiro nível de todos os elementos, o nível 1s de todos os elementos. Aqui o nível, a segunda camada. E aqui a terceira camada de absorção. Vocês vão ver depois. O raio atômico é proporcional ao número atômico. Ele é 1,5, 1 alguma coisa lá. A ideia a dependência com o número atômico é exatamente o raio atômico, o tamanho do átomo. Xenônio é um átomo muito grande. 54 elétrons. Ele varia, você tem uma oscilação periódica. Uma das periodicidades da tabela periódica é o número atômico. Descendo no período, o número atômico aumenta. Só que não é uma dependência, é quase linear. 1,5, eu acho, 1 ponto alguma coisa. Então, isso é o que está acontecendo no fenômeno de absorção. Essa é a explicação para aqueles saltos de absorção. A absorção, você remove elétrons de diferentes camadas e você gera esses fenômenos. Você pode olhar por baixo também. Aqui, não consigo tirar desse, à medida que eu vou subindo, você vai abrindo os canais de absorção. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Esses, eu estou chamando de canais de absorção, tem um nome que vocês vão aprender nas aulas de espectroscopia. A gente chama de bordas de absorção. Você vê que é quase como se fosse uma borda aqui. Então, o nível 1s a gente chama de borda K, o nível 2p, o nível 2 aqui, a borda L, a camada 3 é o nível a borda M e assim consequente. Mas vocês vão ver mais sobre isso nas aulas de absorção de raio-x. Então, essas são as dependências da seção de choque que eu mostrei antes. Ela depende do número atômico, depende com a energia, e é como a gente quantifica a capacidade de um átomo de absorver a radiação. É possível obter essa seção de choque através de contas da mecânica quântica e expressar a seção de choque em termos de números em constantes fundamentais. Eu não vou fazer isso, que é uma conta que vai muito além do que eu acho que a gente espera que vocês aprendam. Quem tiver interesse vai olhar um livro de mecânica quântica, tem várias referências. O pessoal de espectroscopia vai fazer um pouquinho dessas contas. Eu só vou mostrar em linhas gerais o que você tem que fazer para calcular esse negócio. Como a gente falou antes, é uma interação quântica. Você tem que definir a energia inicial. A energia inicial é a energia do fóton mais a energia do átomo no estado fundamental. E definir o estado final. O estado final é o meu átomo excitado mais um elétron livre com energia cinética. Eu tenho várias possibilidades aqui. Tenho vários estados finais diferentes. O que você tem que fazer é calcular a probabilidade, que é proporcional à seção de choque, vocês lembram? Existe uma regrinha da mecânica quântica, uma equação da mecânica quântica, que você usa esses estados iniciais e estados finais, e uma coisa que a gente chama de um operador de interação.
para calcular a probabilidade desses eventos acontecerem, de você ir desse estado para esse estado. Se você pode fazer isso, se você faz essas contas, você recupera todas aquelas dependências que eu falei antes. Mas a gente não precisa fazer isso. Então, vou fazer o resumo de absorção. Isso aqui é absorção fotoelétrica. A gente eu defini dois parâmetros importantes, que é o coeficiente de absorção e a seção de choque de absorção. Eles estão relacionados com a transmissão, que é a medida experimental que você faz. E a gente tirou essas dependências da seção de choque, que ela depende por ZA4 e 1 sobre E ao cubo. Quais são as consequências disso? Uma das consequências direta é a radiografia, o contraste. Por quê? Quanto maior o número atômico, mais você absorve. E é por isso que nessas imagens por raio-x você consegue identificar tecido de osso. A sua seção de choque de absorção depende do número atômico e depende fortemente do número atômico. Outra consequência, principalmente do decaimento aqui, da absorção para as altas energias, é o que vocês podem ver se vocês passearem no anel lá. Todas as linhas que trabalham com raio-x de alta energia, que a gente chama de raio-x duros, elas têm uma blindagem. Você vai ver que tem uma cabana de aço e em alguns lugares você tem blindagem de chumbo. Por que você precisa disso? Porque nessas altas energias a absorção é baixa e você precisa de elementos com número atômico alto para absorver essa radiação. Proteção radiológica. Nas linhas de baixa energia, que a gente chama de raio-x moles, o que acontece? Tem um efeito contrário. A energia é pequena e a absorção é muito grande. Ela é tão grande que o ar absorve esses raios-x de baixa energia. Então a gente precisa ligar o experimento até a fonte lá dentro do anal com um tubo de vácuo. Então quando vocês veem essas linhas de luz lá dentro, que tem um tubo de vácuo, é um tubo enrolado com um monte de papel alumínio, é uma linha de raio-x moles. Por quê? Porque você precisa remover o ar que está ali dentro, senão ele absorveria todos os raios-x antes dele chegar na amostra lá no final. Beleza? Quanto tempo? Dúvidas dessa parte de perguntas? Agora eu vou passar para a parte de tentar fazer algo parecido para o espalhamento. Eu não vou fazer esse processo todo grande. A gente vai tentar quantificar a seção de choque de espalhamento para comparar no final com a seção de choque de absorção. Então, eu falei dos principais processos. Outro processo de interação é o espalhamento elástico. E a gente precisa fazer agora é quantificar isso aqui, esse número, que é a seção de choque de espalhamento. Então, vou começar lá do começo de novo. Um experimento de espalhamento é uma mudança de direção do fóton que está relacionado com uma transferência de momento, uma mudança do momento da partícula. Aqui é a geometria do espalhamento. Então o que você tem? Você tem o seu átomo lá dentro da amostra, vem um fóton, ele tem um momento, vocês lembram disso da primeira aula, momento definido pelo módulo do vetor de onda, o número de onda aqui. Esse é o momento incidente e esse é o momento do fóton que sai. Como eu falei, esse é um espalhamento elástico. Então, é a mesma energia, mesmo comprimento de onda. Então, o módulo do K incidente é igual ao módulo do K que sai. E esse módulo é 2π sobre lambda. Não sei se vocês lembram. Então, o módulo é igual, mas a direção está mudando. Sempre que você muda a direção, você está mudando o momento. O momento é um vetor. E é usual a gente expressar a grandeza principal aqui para o espalhamento é essa transferência de momento. É equivalente à energia para a absorção. A grandeza importante aqui é essa transferência de momento. Eu estou fazendo a notação aqui como ΔP, é o P final menos P inicial, é o tanto de momento que você transfere.
E você pode fazer a notação que é mais usual, é chamar esse cara de Q quando você tira os H cortados aqui. Tira todos eles. Então, esse vetor Q é a grandeza mais importante para o espalhamento. Fazendo aqui a geometria do espalhamento, você vê que esse vetor aqui é a diferença, é o KI menos o KF, é o KF menos o KI. Se você botar menos KI aqui e colocar o vetor soma, ele dá aqui. Então o Q está nessa direção. E você pode calcular o módulo desse vetor, Q. O módulo dele é uma continha geométrica aqui. Esse aqui é um triângulo isósceles. Esse comprimento é igual a esse. Então esse ângulo aqui é θ. E essa distância aqui é Q sobre 2. Então você fala que o seno de θ é Q sobre 2 dividido por esse número aqui. E você pode reescrever o módulo do vetor de espalhamento como 4π sobre lambda seno θ. Essa é a grandeza fundamental para o experimento de espalhamento. Vocês vão ouvir falar disso bastante nas aulas de difração e espalhamento o tempo todo. Então lembrem-se disso. E lembrem-se dessa definição. Essa definição geométrica aqui. O que a gente quer fazer então? A minha animação não funcionou aqui. O que a gente quer fazer? Definir a seção de choque de espalhamento. Eu queria mostrar metade disso para não complicar muito, mas vamos devagar. Aqui é o meu experimento de espalhamento. Eu defino a seção de choque bem parecido com o que eu defini antes. É a constante de proporcionalidade entre a intensidade espalhada dividido pela densidade incidente e multiplico pela densidade vezes a espessura. A definição é a mesma. E tem a mesma interpretação de seção de choque. A diferença é que aqui, em experimentos de espalhamento, você não consegue, tipicamente, medir os fótons que estão espalhados em todas as direções. Isso é uma coisa muito difícil de medir. Geralmente o que você mede é o que cai dentro do seu detetor. Então você define uma grandeza que chama seção de choque diferencial, que é uma coisa prática muito mais útil do que a seção de choque total. Isso aqui é todo o espalhamento. Essa seção de choque é como se fosse essa. A seção de choque diferencial é a seção de choque dividido pelo ângulo sólido que o meu detetor está olhando. Então essa é uma grandeza importante para o espalhamento. A gente tem a mesma interpretação, como uma probabilidade de espalhamento, e tem essa mesma unidade de área por átomo, centímetro quadrado por átomo, ou megabarney por átomo. É a mesma coisa. O que é usual para o pessoal de espalhamento, da mesma forma que a gente definiu vocês lembram lá o coeficiente de absorção linear, que é a unidade prática que a gente usa no dia a dia, no experimento de absorção, a gente não usa muito seção de choque. Aqui, o que vocês vão ouvir falar bastante, a grandeza mais útil, é esse termo que chama amplitude de espalhamento ou comprimento de espalhamento. O que é esse bicho? Eu estou mostrando aqui uma representação do que é o processo de espalhamento. Eu tenho uma onda plana incidente, essa onda plana vai excitar o meu átomo, esse átomo vai emitir radiação. O átomo emite esfericamente, ele emite em todas as direções. Então eu vou gerar uma onda esférica. A onda total que eu tenho é a soma de uma onda plana, eu espero que vocês lembrem disso, onda plana E, aí, Kx, mais uma onda esférica, que é o E, K escalar R dividido por R. Vocês lembram daquelas figurinhas que eu mostrei antes. E o fator aqui, essa amplitude de espalhamento, é o fator de proporcionalidade. É o que dá qual é a amplitude dessa onda comparado com a onda incidente. Quanto maior esse fator, mais espalhamento eu tenho. Tem uma outra coisa importante, esse número ele tem unidades de distância. Vocês conseguem ver aqui por que ele tem que ter unidade de distância? Eu estou comparando uma onda plana e uma coisa que é dividido por R aqui, uma onda esférica. Então esse cara aqui tem uma unidade de distância.
Por isso que você interpreta ele como um comprimento de espalhamento. É basicamente qual é a escala de tamanho característica do seu processo de espalhamento. Outra coisa, vocês vão ouvir talvez nas aulas de difração e espalhamento, esse número ele pode ser positivo ou negativo. O que significa negativo? Significa, se esse número for negativo, é como se eu fizesse um E a I, é como se eu introduzisse uma fase aqui. E é exatamente a representação que eu estou fazendo aqui. Essa representação, vocês podem ver que a onda esférica está fora de fase com a onda plana. Ele está totalmente fora de fase, que significa que esse F é negativo, então -1. Geralmente o espalhamento do elétron é o que acontece. A onda espalhada ela tem a fase contrária da onda incidente. Outro fator importante é que esse número, dependendo da energia que você está, ele pode ser maior, menor, ou ele pode ser um número complexo. Ele ser um número complexo significa que para algumas energias você tem mudanças de fase nessa onda aqui, para alguns átomos. Vocês vão ouvir mais sobre isso nas aulas de espalhamento. Isso vai ser muito importante para a gente distinguir átomos diferentes no seu padrão de espalhamento. Tá bom? Então isso são as duas grandezas importantes: seção de choque e espalhamento. E como que elas se relacionam? Aqui o F é uma comparação das amplitudes. Intensidade é o quadrado da amplitude. Então a seção de choque é proporcional ao quadrado dessa amplitude de espalhamento. Então o que a gente tem que fazer agora é aquela brincadeira. Ao invés de a gente ver como ela depende da energia, que é no processo de seção de choque de absorção, a seção de choque de espalhamento, a gente vai ver como ela depende dessa transferência de momento. Então, a gente quer calcular este número. Eu não vou calcular eles. Vocês vão ter várias aulas onde o pessoal de espalhamento e difração vão fazer isso passo a passo para vocês. Eu só vou dar uma... aproximação de espalhamento fraco. Alguém não ouviu o que o Ed falou? Posso repetir? O Hélio fez um esclarecimento que essa soma aqui, ela funciona quando você assume que a excitação gera uma pequena mudança na onda. É uma aproximação de que essas ondas, a onda esférica, ela é criada por pequenos deslocamentos, pequenas excitações. É um espalhamento fraco, e a gente viu isso antes. A seção de choque é pequena, só 0,5%. É isso que justifica essa aproximação que a gente faz. Então, a gente quer entender como esse número depende para a matéria. A gente começa pelo elétron. O elétron tem uma continha muito interessante para fazer, que você consegue fazer essa conta usando mecânica clássica. Você usa o fato de que a onda ela acelera uma carga e você gera essa onda. O Márcio vai explicar isso para vocês na aula de espalhamento. Eu só vou dar o resultado final. Essa amplitude de espalhamento, esse comprimento de espalhamento, para um elétron livre, esse número aqui, que é uma combinação de constantes fundamentais, carga, E0, aquela constante do eletromagnetismo, massa do elétron e velocidade da luz. Esse número ele é da ordem de 10 a menos 15 metros, um femtometro, e ele é interpretado, se chama de raio clássico do elétron, o comprimento de espalhamento para esse processo de espalhamento de um fóton por um elétron. O que a gente tem que fazer agora
é calcular esse fator para um átomo. Qual o procedimento usual para você calcular esse fator para um átomo? Você soma o fator Re para cada um dos átomos do elétron e faz uma soma. Aqui eu estou fazendo como uma densidade eletrônica, eu estou somando no volume, e eu tenho que considerar umas diferenças de fase, que a fase da radiação que chega não é a mesma para todos os elétrons. Então você faz essa soma, vocês vão ver isso muito bem feito. Eu tenho o meu fator de espalhamento atômico. Geralmente, nesses fatores, o que você faz é botar para fora o espalhamento de um elétron, de forma que esse termo aqui, que eu chamo de F, que é essa integral, ele não tem unidades. Então, a amplitude de espalhamento de um átomo é a soma da amplitude de espalhamento de todos os seus elétrons, considerando uma fase, as mudanças de fase. Essa mudança de fase é a coisa mais importante do espalhamento. Vocês vão ver depois. Eles vão falar em todas as aulas disso. E você pode definir para um cristal. Fazendo a mesma coisa, eu vou tirar aqui o espalhamento de um elétron e vou somar o espalhamento de um átomo para todas as posições atômicas no cristal. E esse é o fator que relaciona a onda esférica espalhada pelo meu cristal com a onda plana incidente. É a mesma ideia, a mesma coisa. E mais uma vez, tem esse termo de fase que vai ser bem importante, vocês vão ouvir mais sobre isso. Então a gente consegue descrever esses fatores de espalhamento. A gente quer entender como ele depende do número atômico, a mesma coisa que a gente fez antes. Você tem que medir ele em diferentes direções. Ele depende de quê? Ó, desculpa. A pergunta é se para um cristal ele vai depender da direção. O que acontece, vocês vão ver. O espalhamento de um átomo, ele tem uma tendência pequena, uma pequena dependência com o ângulo. Onde você começa a ter um cristal, como você tem essas diferenças de fase, elas são muito importantes, você vai em algumas direções você vai somar todas as intensidades, e em várias direções não vão ter nenhuma. Então é como se aquela intensidade que para um gás lá ia ser espalhada em todo o volume, ela se concentrasse em algumas direções específicas. Esse é o fenômeno de difração. Vocês vão ver bastante isso depois. Essa pergunta está certa. Ele depende fortemente da direção do cristal, como o cristal está direcionado, e do ângulo que você está medindo. É a mesma coisa. Você pode fazer um experimento de espalhamento de fração para um monocristal ou para um pó com vários cristalzinhos diferentes. Você também vai ter direções preferenciais onde você vai ter muita intensidade e várias direções onde você não vai ter nenhuma intensidade. Isso vai ficar mais claro depois nas aulas de espalhamento e absorção. Ó, espalhamento e difração. Entendeu? Exato. Aqui eu somo, aqui uma integral, eu estou fazendo uma integral da densidade eletrônica, eu vou fazer ela depois. Aqui eu estou somando os átomos, eu somo esses F's para cada um dos átomos. Então eu já integrei, eu sei o do elétron, integro para um do átomo, aí eu sei, é como se para cada átomo eu sei qual o valor do F para cada um desses átomos. Aí eu somo para todos eles. Os átomos do cristal que é discreto. Aqui é discreto, por isso que é uma soma, aqui é contínua, é uma integral. Sim. Alguém não ouviu a pergunta? Eu respondi sem repetir a pergunta. A ideia, se nesse caso aqui, como eu tenho uma coisa discreta, eu não tenho uma soma contínua dos elétrons. Os elétrons estão concentrados nos átomos, então eu vou somar
nos átomos. Eu primeiro integro nos átomos e depois eu somo para cada um dos átomos no cristal. Então, como que esse F, amplitude de espalhamento, depende do número atômico? Aqui são umas curvas de fator de espalhamento para diferentes elementos. Do hélio ao neônio tem número atômico 10. Ali você vê claramente que a amplitude do fator de espalhamento em Q tendendo a zero, quer dizer, para frente, ele é proporcional, diretamente proporcional ao número atômico. Não precisa nem fazer uma curva para ver isso. Está aqui, ó, 1, 2, 3, ó, hélio 2, oxigênio 8, neônio 10. Por quê? De onde que sai isso? Lembra daquela integral que eu mostrei antes, do F de Q? Que é uma integral da densidade com o fator de fase. Se eu botar Q igual a zero desse fator de fase aqui, a integral é basicamente a integral de uma densidade. A integral da densidade do volume é o número de átomos que estava lá, o número de elétrons que estava lá dentro. E o número de elétrons é proporcional ao número atômico. É por isso que o fator de espalhamento é diretamente proporcional ao número atômico. E a seção de choque é proporcional ao quadrado do número atômico. Então a gente já chegou no número que a gente queria, a dependência com o número atômico. A gente precisa ver agora a dependência com a energia. A dependência da energia é um pouquinho mais complicada de tirar. Eu vou fazer aquela soma, que é uma integral, que ele perguntou. Eu vou pegar a densidade eletrônica para dois átomos diferentes. Aqui, o lítio e o hidrogênio. A densidade eletrônica vem da função de onda do elétron nesses átomos. O módulo ao quadrado dessa função de onda aqui, ela decai exponencialmente, é a densidade eletrônica. Então eu não vou fazer as contas, só vou mostrar os gráficos, mas o que você faz é pegar essa função, colocar aqui dentro e fazer essa integral, e o resultado está aqui, tanto para o lítio quanto para o hidrogênio. Duas coisas importantes aqui, antes de chegar no que. Você vê que aqui, quanto mais concentrada a minha distribuição eletrônica próxima do núcleo, mais distribuído é a minha amplitude de espalhamento em Q. Aqui, ó, no lítio, a minha função de onda ela é mais distribuída. É mais distribuída em relação... Essa aqui é a distância do núcleo. Aqui eu não expliquei o meu gráfico. Aqui é uma distância dividido pela distância característica do tamanho do átomo. Então aqui ele está... Aqui é uma distância de 1 a 0, aqui 2 a 0, é um comprimento característico dos átomos. E aqui eu estou fazendo esse gráfico aqui, é a função de onda. Então você vê que no lítio, essa função ela se espalha mais, ela é mais delocalizada, e o meu fator de espalhamento ele é mais localizado em Q pequenos. Essa é uma relação que vocês vão ver várias vezes também lá no espalhamento. É uma relação recíproca entre as distâncias aqui e o Q, que é a transferência de momento. Um é o inverso do outro. Sempre que uma coisa está mais concentrada, ele espalha em Q grande. Algo que está mais espalhado, é maior, espalha em Q pequeno. Outra coisa é a dependência com o que a gente queria tirar. Isso depende muito de qual é a forma da sua função de onda. Para essas ondas aqui que caem esfericamente, ele dá mais ou menos um Q a quarta. Quando você soma para vários átomos, você tem variações nisso aí. Você varia de Q ao quadrado com Q a quarta, mas é mais ou menos em torno disso. Depende da forma dessa função de onda e também do número atômico. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, você vê que para a função de onda do hidrogênio, ela decai mais devagar do que a função de onda do lítio. A
A amplitude de espalhamento do hidrogênio decai mais devagar do que a amplitude de espalhamento do átomo de lítio. Então essa dependência não é trivial. Ela depende do tipo de átomo. Então agora eu posso voltar e fazer aquela coisa que eu tinha me proposto no começo. É comparar a seção de choque de espalhamento com a seção de choque de absorção. Esse é o objetivo final que eu queria chegar nessa aula, que vocês entendessem esses gráficos. Você vê esses gráficos em qualquer livro de interação, radiação, matéria, síncrono, qualquer coisa. Você vê esse tipo de gráfico, que é a seção de choque em função da energia do fóton. Isso é importante para radiologia, efeitos radiológicos, efeitos de dano de radiação em materiais, principalmente materiais biológicos. O pessoal usa muito esses gráficos. E qual que é a interpretação? A gente vai fazer um gráfico das seções de choque, os diferentes processos de interação da radiação-matéria em função da energia. Aqui são aquelas três grandezas que a gente estudou. A seção de choque de absorção, ela é muito maior que a seção de choque de espalhamento. Você vê aqui essa aqui de novo é log e log. Então cada ponto aqui ele muda para um fator de 10. Você vê aqui ele é em torno de 10 a 3, aqui está 10 a 6. É 1000 vezes maior. Então a absorção é o fenômeno mais relevante para energias baixas. À medida que você aumenta a energia, essas curvas caem. E você vê que para energias mais altas, a seção de choque de espalhamento ela se aproxima mais da seção de choque de absorção. Essa seção de choque de espalhamento ela é quase um fator constante aqui para baixas energias, e para altas energias ela cai com E a quarta que eu coloquei ali. Só que ela depende de Z ao quadrado. Vocês lembram disso? Uma consequência disso, o pessoal que vai fazer imagens por espalhamento, imagens por absorção, é que aqui te dá mais contraste que aqui. A absorção te dá mais contraste que o espalhamento, tipicamente. A não ser que você considere a fase. Você tem que fazer uns truques para aumentar o contraste quando você quiser fazer imagens por processos de espalhamento elástico. Tem um outro processo de espalhamento que eu não falei para vocês. Eu não falei, mas eu vou voltar nisso. Eu tenho mais uma aula para vocês. A última aula de espectroscopia a gente vai falar um pouquinho desse tipo de espalhamento, que é um espalhamento inelástico, onde você não conserva energia. Esse espalhamento ele domina em altas energias. Aqui em amarelo é a faixa mais ou menos que a gente tem acesso com o síncrono. Então você vê que na nossa faixa, raios-x moles de baixa energia, a absorção domina. Raios-x duros, você tem um pouco mais aqui, mas ainda é algumas ordens de grandeza menor o espalhamento. E nessa faixa aqui de raio-x de bem altas energias, em torno de 80 kV, o espalhamento Compton espalhamento inelástico, já é considerável. E ele é da mesma ordem que do espalhamento elástico. Então, baixas energias aqui, você também não se preocupa com o espalhamento inelástico, mas em altas energias ele tem um fator importante. Bom, e era isso que eu tinha a falar. Eu vou chegar logo no meu slide de... Minha animação não funcionou. De resumo. Então o que vocês aprenderam hoje? Processos de absorção fotoelétrica e espalhamento elástico. Absorção é uma transferência de energia. Espalhamento elástico é uma transferência de momento. A gente calculou duas grandezas importantes para esses processos de espalhamento e absorção. No caso de absorção, é o coeficiente de absorção e a seção de choque de absorção. E no caso do espalhamento, aqui está errado. Aqui é o F, fator de espalhamento, o comprimento de espalhamento.
e a seção de choque de espalhamento que está relacionado com o módulo quadrado desse fator de espalhamento. E o que a gente aprendeu também é que a seção de choque de absorção depende com Z à quarta, enquanto a seção de choque de espalhamento elástico depende com Z ao quadrado. E elas decaem uma dependência diferente em função da energia. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado. E dúvidas? Qual livro você recomenda para as continhas? Você quer abrir as continhas? Ó, aquele livro do Als Nielsen, eu posso passar as referências depois. Ele tem essas continhas, depende do nível que você quer ver as contas. Acho que tem 3 níveis. Tem um outro que é um livro de mecânica quântica bem pesado. Ele também tem todas as contas, mas esse livro não tem nenhuma figura. É só equação e é um livro novo. Ele chama Quantum X-Ray Physics. Esse acho que é a melhor referência. Quantum X-Ray Physics. Eu não lembro o autor. Mas falem comigo depois. Isso. Falem comigo depois que eu posso passar as referências. Tem o Cohen-Tanude. Vários livros têm essas contas. Tem o Sakurai, livro de mecânica. Qualquer livro de mecânica quântica avançada, ele vai fazer essas contas. Alguns com mais detalhes, outros com menos. Esses livros textos, eles fazem com pouquíssimos detalhes. Aquelas passagens assim, como é óbvio para o leitor, você vê que mais perguntas? Falou que esse fator de espalhamento ele pode ser complexo, né? Em quais situações? A interpretação dele ser complexo é que aí você muda a fase, né? Se ele é complexo, ele soma no E aí Φ, ele ao invés de ele mudar a amplitude, ele muda a fase da onda. Quando que isso acontece? Quando você está com umas energias, quando você está fazendo um experimento de espalhamento com energias próximas às bordas de absorção. Aí esse número ele pode virar complexo, e a interpretação disso, de ter esse fator complexo, é que se você tem uma mudança na fase da onda espalhada. Eles vão ter uma aula explorando bastante isso. Um fenômeno bem importante. Vocês vão ouvir mais sobre isso depois. Mas a ideia é essa. O fato do número complexo é só uma notação. É para falar que é uma mudança na fase e não na amplitude. Em relação a livro, da escola inteira em geral, uma coisa que vocês quiserem dar uma olhada, como uma introdução geral a técnicas de síncron, vocês podem olhar esses 2 livros, o Als Nielsen e o Philip Wilmot. Vai dar... na verdade, acho que a gente se esqueceu de passar isso, mas na ementa inicial da escola, na verdade, essas são as 2 referências principais. Dá uma introdução geral. No site da Wiley, você pode ter acesso a todas as figuras, né, Gustavo? Inclusive a partes do texto também, eu acho. Você pega um PowerPoint com todas as figuras, muitas das figuras vocês viram, acho que um monte de gente vai usar essas figuras. Eu tirei algumas figuras daqui, você consegue ver, você baixa as figuras com as legendas explicando o que é cada figura. É bem legal, vale a pena. Perguntas? Vou voltar lá.
informação errada. Nem tantos. Aqui. O F. O F te dá uma ideia. Depois vocês vão ver, o F está relacionado com as distâncias que você está sondando no seu processo de espalhamento. Vocês vão aprender mais sobre isso, né? Vão ver direitinho. Mas é aquela ideia do que eu mostrei antes naquele slide, quanto mais concentrado uma coisa, o F cai mais rápido ou mais devagar com o Q. Essa relação recíproca que vocês vão ver entre distância e espalhamento. Todos os elétrons contribuem, uns mais que os outros, mas todos contribuem. A pergunta, ele perguntou quais elétrons contribuem, então todos eles contribuem, uns mais, outros menos. E a outra pergunta importante, que é uma coisa que eu não falei, é se o núcleo contribui, se você tem espalhamento do núcleo. Por que a gente considera sempre interações com os elétrons? A parte de espectroscopia ficou muito claro naquele gráfico que eu mostrei antes. Você não tem energia suficiente para gerar processos de excitações nucleares. Espalhamento, classicamente, como que você entende? A onda eletromagnética vem, chacoalha seu elétron, você gera uma aceleração e você vai gerar uma radiação. O módulo dessa aceleração é a força, que é o campo elétrico, dividido pela massa. Então, se você comparar a amplitude dessa onda aqui com o que seria espalhado pelo núcleo, como a massa do elétron é 1000 vezes menor que a massa do núcleo, o comprimento de espalhamento da onda pelo núcleo é muito pequeno, é desprezível. Então, todo o processo de espalhamento vem da interação com os elétrons. O núcleo tem uma massa de... Um próton tem mais de 1000 vezes a massa do elétron. O núcleo é imenso. Então, espalhamento na faixa de... nessas faixas de energia, espalhamento elástico é elétron. Você pode ter outros espalhamentos em altíssimas energias que você vai envolver processos nucleares. Esses são outros fenômenos. Só um comentário, existe uma técnica que chama Nuclear Forward Scattering, que na verdade usa energia em torno de 20 keV, mas é numa condição bem específica, que você casa o tempo, você casa a resolução temporal do síncrono, você joga um pulso lá, e aí você tem um tempo para ter um decaimento, e aí o tempo de decaimento de uns espalhamentos é diferente de outros. E aí você consegue sondar os espalhamentos do núcleo, que está sendo pelos elétrons do núcleo. Só que você coloca um detetor lá, enquanto aqui você vai contar, sei lá, 10 a 10 fótons por segundo, lá você vai contar 2 fótons por segundo, algo como isso. Só que essa técnica, na verdade, o pessoal usa isso em síncronos, só que normalmente em síncronos de alta energia, não mais por causa do tamanho do anel. E lá você consegue ter um espaçamento entre um pulso e outro muito longo. E aí você consegue ter um espaçamento temporal entre os pulsos que você consegue brincar com essa questão do tempo de vida. Essa técnica Nuclear Forward Scattering tem Nuclear Forward Scattering, tem Nuclear Inelastic Phase Scattering, que, por exemplo, o NFS é algo similar a Mossbauer, a espectroscopia Mossbauer. E aí você tira a informação, você tira o isomer shift, só que você não está limitado às fontes de radiação de Mossbauer de laboratório que está. Você tem uma fonte de espectro amplo, que é o síncrono, e aí você consegue tirar a informação do isomer shift para qualquer energia, basicamente qualquer elemento. A outra técnica de Nuclear Forward Inelastic Phase Scattering, você consegue tirar outra informação, que é o princípio similar, só que aí naquele caso você vai ter uma seção de choque ainda mais baixa, ou seja, você vai contar muito pouco fóton. Eu lembro de um experimento que a gente estava na condição mais otimizada, a gente contava meio fóton por segundo.
E isso com um fluxo de 10 a 13 fotos por segundo. Tá chegando 10 a 13 fotos por segundo, você está tirando meio por segundo. Lá você consegue tirar uma informação que é a dependência de energia. E aí, bom, vai ter aula de espalhamento inelástico, mas na parte do núcleo lá, você via a dependência de energia do espalhamento do núcleo, e essa dependência de energia lá dava a dependência de energia da densidade de estados de Follows. E aí isso pode ser correlacionado, por exemplo, com supercondutividade ou alguns elementos de vibração da rede. Então, existe a técnica de espalhamento nuclear, só que é uma condição bem específica, que aqui inicialmente a gente não vai ter uma linha para fazer isso, mas você tem que achar uma condição especial para tirar, mas como tu falou, a fração de espalhamento é muito baixa. Mais perguntas? Vamos lá.